Amados irmãos, amadas irmãs, nós podemos ver que a noiva conhece o seu noivo. E em Salmo 45, versículo 5, a noiva diz: as tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti. E nós vimos que nós éramos inimigos, mas quando o Evangelho nos alcançou, nós fomos reconciliados com Deus. Nós podemos ver os grandes feitos do Senhor. Os feitos do Evangelho em Apocalipse 6, versículos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nós sabemos que, dentre os cavaleiros do Apocalipse, o primeiro é esse cavalo branco e seu cavaleiro. Se refere ao Evangelho. Saiu vencendo e para vencer. Os outros cavalos vêm depois. Isso mostra que é a palavra de Deus, o Evangelho, que lidera o destino da humanidade e começa essa corrida até a volta do Senhor. As flechas que o Senhor lança, as flechas do Evangelho, são afiadas, são agudas, penetram o coração. Nós podemos ver alguns exemplos na Bíblia. Nós vamos ver dois exemplos nas quais a palavra feriu o coração. O Evangelho feriu o coração, mas vamos ver duas reações diferentes. Vamos primeiramente ver Atos 2:37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aqui nós podemos ver que as pessoas, o povo, ao ouvir as palavras de Pedro, os corações ficaram compungidos. Compungir significa você furar, você picar, como se fosse uma flecha. E vemos uma reação, e essa reação foi uma reação de arrependimento, foi uma reação de busca. Que faremos, irmãos? Está vendo? Se abriram, eles se renderam. Agora existe uma outra reação, que é uma reação contrária, é Atos 7:54. Estevão estava falando, pregando o Evangelho. Aqui diz, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Essa palavra grega que foi traduzida como enfureciam-se no seu coração, a palavra grega significa os corações foram cortados, serrados com uma serra. Mas você pode ver aqui que há uma reação contrária. Está vendo? Para aqueles que o Senhor preparou a salvação, nós podemos ver a reação positiva, uma reação de aceitação. Temos algo semelhante em 2 Coríntios capítulo 2.
a partir do versículo 14. Você pode ver, em Atos 2 temos a reação positiva, em que as pessoas que ouviram perguntaram: que faremos, irmãos? Porque o coração deles foi compungido. E Atos 7 vemos aqueles que tiveram seu coração cerrado, ficaram enfurecidos. E em 2 Coríntios 2, a partir do versículo 14, diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Está vendo? Esse mesmo perfume, para aqueles que rejeitam o Senhor, é cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles que aceitam o Senhor, é aroma de vida para a vida. Então, uma vez lançado as flechas, todos se submeterão, isso não há dúvida, mas uma parte é resgatada e a outra parte será condenada. Mas o que nós precisamos ver é que todo joelho se dobrará. Por quê? Porque essas flechas foram lançadas. E essas flechas têm vários aspectos, de acordo com a nossa situação. Flecha de justiça, flecha de misericórdia, flecha de consolação, flechas que matam coisas negativas em nosso interior. Algumas vezes você está desesperado, e o Senhor lança uma flecha que mata o desespero e dá a você esperança. Mas também algumas vezes você tem uma esperança na carne e essa flecha mata a sua esperança carnal. O que é importante é que a noiva foi atingida por uma dessas flechas e foi cativada pelo noivo. Glória a Deus.